Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 41. Sonic está lutando contra o Eggman em Winterburg. Enquanto lutam, Sonic descobre que o Eggman não quer dominar a cidade, e que sim, que ele está procurando pelo Zet. Enquanto discutem, o Mestre Zik está ouvindo tudo, e descobre que o Zavok está vivo, e planeja encontrar ele e os outros membros do bando. Enquanto isso, Zavok ainda está ferido pela última batalha que teve contra o Eggman, lá na edição de Sonic Bad Guys. O card está aí na descrição, caso você queira ver essa batalha. Com a ajuda do robô que ele controla, Zavok para e descansa em uma árvore. Porém, enquanto descansa, seu desejo de vingança só aumenta, e logo em seguida ele manda o robô ligar o GPS para encontrar a cidade mais próxima, onde mandou seus companheiros em batalha. Em Riverside, Zez está tentando pegar um peixe para comer, mas não consegue. Vendo esse fracasso, Zavok dá uma bronca no amigo. Zez diz que foi derrotado pelo povo da cidade, mas o Zavok fala que eles devem conquistar juntos e vão destruir a cidade. Depois da cidade destruída, Zavok ganha atendimento de um doutor para se curar melhor das suas feridas. Depois de maltratar o médico que o ajudou, ele se pergunta por que a cidade estava intacta, como se não tivesse sido destruída antes. E então, o Zavok explica que ele destruiu a cidade sim, mas uma tal de restauração veio e consertou tudo. Zavok fica pensando nisso. Mais tarde em Vistaville, os cidadãos estão almoçando e uma menina vai dar comida para o Zomon, que está preso e implorando por um bolo. No entanto, a paz é interrompida quando Zez e Zavok aparecem para destruir tudo. O líder do grupo fica decepcionado com Zomon e o liberta para ajudar na destruição. Enquanto um membro da restauração luta, Zavok pega ele, destrói a sua arma e procura saber mais sobre a restauração. E, sem surpresa, ele fica indignado ao saber que estão desfazendo toda a destruição que ele causou. Enquanto eles passam pela floresta, acabam encontrando o resto do bando, que foi reunido pelo Mestre Zik. Reunidos, o mestre pergunta ao Zavok qual vai ser o plano. E o Zavok responde que vai ser destruir as cidades que eram para ter sido destruídas antes. O mestre acha que o plano foi interessante, mas repara que, fazendo isso, eles deixam um rastro para ser seguido, e não ia demorar muito para a resistência ir atrás deles. Sem falar que eles estão em maior número e mais organizados, por isso é melhor um plano para despistar a restauração. Por isso, o mestre sugere que eles vão para a base da restauração e acabem com tudo lá mesmo. Isso vai tirar a esperança das pessoas e deixá-las incapazes de revidar. Então, Zavok planeja continuar sua próxima cidade, fazendo com que os heróis pensam que eles vão continuar atacando as cidades. E quando os heróis forem defender essas cidades, aí o Sexteto Mortal vai invadir a restauração, pegando eles de surpresa. E assim, em Orchardville, o Sexteto ataca, e como esperado, eles são facilmente subjugados. Enquanto isso, no QG da restauração, os Chaotix estão lá. Quando os Chaotix aparecem, meu amigo, as comics do Sonic ficam 1000% melhor. Os três ficam admirados com o novo quartel-general, que é bem melhor que o antigo quartel-general que eles destruíram sem querer. Quando o Charme ficou infectado e escapou. Se você não lembra disso, veja a parte 22 para lembrar melhor. Então, eles vão ver a editora Jill, que pediu para eles ajudar. Rapidamente, a diretora Jill aparece e ela diz que as pessoas estão reclamando de ataques não relacionados ao Eggman, e
E logo o Espion já deduz que são o Sexteto Mortal. Espion e Vector lembram onde foram as cidades que os monstros atacaram da última vez e estão analisando uma estratégia. Com isso, eles ficam confiantes que sabem onde o Sexteto Mortal vai atacar de novo. Enquanto isso, em Winterburg, Sonic começa a derrota do Eggman de novo. Depois de andar de snowboard e pensar em relaxar, ele recebe um chamado no seu comunicador. É o Tails, que vem dizer que o Sexteto Mortal está prestes a atacar, que um dos prováveis alvos é a cidade que o Sonic está. Sendo assim, o Sonic fica feliz em descansar e esperar o ataque dos vilões. Na próxima edição, a restauração está sob invasão. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 42. Jill está reunida por chamada de vídeo com os Chaotix, que estão em Sunset City. Tails está na sua oficina em Central City e Sonic está de boa em Winterburg. Vector explica que o Sexteto Mortal vai atacar a cidade que eles estavam atacando durante a pandemia do vírus metálico. E como ele deduziu o padrão de ataque dos inimigos, eles vão esperar ali para fazer uma emboscada. Tails explica o seu plano. Ele fez um Zet Zapper, um aparelho que usa os próprios poderes do Zet contra eles mesmos, deixando-os incapacitados e pronto para serem transportados em uma nave que vai mandá-los de volta ao Lost Rex. Jill fica se perguntando se eles não poderiam tomar controle do foguete, caso eles se livrarem dos Zappers. Porém, o Tails fica confiante, dizendo que fez contramedidas em relação a isso. Então, o Sonic fica tranquilizando a Jill, dizendo que ela pode confiar na tecnologia do Tails. Em seguida, o Sonic, tomando seu cafezinho, fica pensando que ele vai fazer de tudo para proteger as pessoas, já que elas sofreram muito com a loucura que foi o vírus metálico. Enquanto isso, nas ruínas de Emeraldville, o Dr. Starline está planejando entrar no QG da Resistência para poder encontrar a Belly, já que ele é fascinado por toda a tecnologia do Eggman e não ia ser diferente com a Belly. Então, ele bola um plano sutil para entrar na Resistência de maneira sorrateira, para não ser detectado. E como ele viu muita gente entrando pela casinha de jardinagem, ele supõe que tem uma passagem secreta lá, o que realmente tem mesmo. Na principal entrada do quartel-general da Resistência, um caminhão pegando fogo aparece, causando um acidente e anunciando a chegada do Sexteto Mortal. E infelizmente, eles já chegam quebrando tudo e tocando terror. Logo, aparecem os guardas com os Wispons, mas acabam levando uma surra da Zina, que adora imitar a pose do Sonic no Sonic Adventure. Os monstros se preparam para mais soldados, porém, não tem mais. O mestre explica que as pessoas desse planeta não precisam se preparar para a violência. Tirando uma ou outra intromissão do Eggman, os outros cidadãos são pacíficos e vivem em harmonia. Assim sendo, eles vão em direção ao centro de operações. Starline fica espantado em ver que Zavok está vivo e ali. Porém, ele se recupera do choque e percebe que é uma oportunidade perfeita para entrar na base, já que todos estão com medo do Sexteto Mortal. Jill está na central, sendo protegida por Tangle e Whisper. Ela manda o recado que os inimigos lá estão lá, e tanto os Chaotix e Tails estão a caminho. Tails tenta entrar em contato com o Sonic, mas Sonic, ao ver isso, corre o mais rápido possível para socorrer seus amigos. Ele está tão rápido que faz uma explosão sônica por onde passa. Zomon estava tentando encontrar a sala do controle, porém Starline o hipnotiza, mandando ele cair fora de lá, o que dá certo. Enquanto o mecânico ia agradecer por ter sido salvo, Belly o avisa que Starline é do mal. O mecânico está confuso, mas logo protege a Belly,
já que o Starline quer pegar a ela à força. Ele explica que a Betty será a chave para realizar os seus planos, sem falar que o Starline é muito fã da tecnologia do Eggman, e por isso ele quer sequestrar a Betty. O mecânico pega uma chave inglesa e tenta derrotar o Starline, mas o doutor é muito ágil e dá um golpe com sua espora venenosa. O vilão fala para Betty que ele deu um golpe e o mecânico já caiu. Se ele der outro, será o fim dele. Ao menos que a Betty decida vir com o Starline de bom grado. E é o que ela acaba fazendo. Em poucos instantes, Sonic já está na resistência, e por poucos segundos ele passa batido por Betty e Starline. Mesmo sem energia para o elevador funcionar, Starline escapa com a Betty utilizando o Tricore. Enquanto isso, o Sexteto Mortal está tentando arrombar a porta do centro de comando. Porém, ele só abre um pedacinho e logo são golpeados por ataques velozes. E assim, uma luta frenética entre o Sonic e o Sexteto Mortal vai começar. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 43. Sonic está lutando contra o Sexteto Mortal. Com sua velocidade, Sonic está dando um baile nos 6 monstros e tirando sarro deles. Tango tenta abrir a porta para dar apoio ao Sonic, mas ele se recusa a receber ajuda. Ainda, pois precisa esperar pelos equipamentos do Tails. Jill pede ajuda para o Tails e o Vector, já que eles são os mais próximos para ajudar. Tails já está a caminho, mas o Vector parece que está preso no trânsito. Vendo essa situação, Whisper se prepara para ajudar. Ela pega apoio com a Tangle e dispara um belo tiro na poupança do Zombie. E assim, Sonic e Whisper vão descendo a porrada nos vilões. Xena tenta derrubar a arma, mas Tangle dá um soco com a cauda dela. Vendo que seus companheiros estão apanhando, Zavok manda Zora ir lá e lutar de uma vez, ao invés de ficar olhando. Sonic é salvo do ataque de Zor, graças ao tiro da Whisper. E depois de apanhar muito, Zaz fica loucão. Zavok fica incomodado com os tiros e usa seus poderes para desativar a arma e a máscara da Whisper. A Tangle vê sua amiga sendo abatida e parte para o ataque, porém ela leva uma surra. Zaz e Sonic têm uma luta frenética, onde se prova que o Zaz, apesar de apanhar muito, é duro na queda e deixa o Sonic um pouco cansado. Isso facilita para o Zavok dar um socão no Sonic e levar um chute da Xena, o que faz o Sonic ser esmagado no chão. Sonic fica um pouco abatido por ter levado esse golpe. Zavok começa a fazer aquele discurso de vilão e o Sonic logo tira um sarro dele. Todos os 6 partem para cima do Sonic. Ele desvia e contra-ataca, porém é agarrado por Zomon. Zavok manda o seu companheiro segurar o Sonic firme para que ele possa atacar. Porém, Zomon é eletrocutado. Tails aparece com seu equipamento para ajudar. Sonic pega os equipamentos e sai em disparada. Sonic coloca o seu aparelho em quase todos os membros do Sexteto Mortal, menos no Zavok. Zavok pega o Sonic e provoca o Tails, que logo dá um Spin Dash no vilão. Porém, com a outra mão, Zavok agarra o Tails. Zavok provoca o Tails de novo, só que dessa vez o Tails manda o seu Zapper e dá um choque no vilão. Mesmo ferido, Sonic manda o último dispositivo para fritar o último membro do Sexteto Mortal, e assim ganham a batalha. Tango pergunta se eles estão bem, e o Sonic diz que sim, e que o Tails apareceu para salvar o dia. Porém, a Tangle diz que o grande problema da vez não é esse, e sim que a Betty foi sequestrada, e que foi o Starline que sequestrou ela. Sonic the Hedgehog, IDW 44. Sonic está conferindo a derrota do Sexteto Mortal e mostrando para ele o foguete do Tails. Zavok tenta atacar o Sonic, mas não consegue, pois os equipamentos do Tails funcionam muito bem.
Tails explica que o foguete vai mandar os Zets de volta para casa e depois se autodestruir. Zavok questiona que mesmo depois que tudo que eles fizeram, o Sonic vai simplesmente deixar eles irem embora? O vilão zomba da cara do Sonic, dizendo que esse momento de bondade vai ser retribuído 10 vezes mais em violência e miséria. Isso faz com o Sonic se lembrar da situação com o Metal Sonic e o Dr. Eggman, bem como a discussão que ele teve com o Shadow e com o Espio sobre como deixar os vilões à solta pode ser algo ruim. Sonic reflete por um minuto e de maneira confiante diz: "Eu não vou sacrificar os meus princípios por causa do medo. Você quer causar mais problemas? Beleza, perca o seu tempo. Eu vou chutar o seu traseiro toda vez." Zavok diz que pode respeitar isso, e junto com o seu bando, entra no foguete. Enquanto Tails encaminha o foguete, ele pergunta para Jill sobre os Chaotix. A líder da resistência diz que não ouviu falar deles. Sonic diz que confia nos Chaotix, mas que também não custa ele ajudar a procurar. Enquanto isso, Belly acorda no covil do Starline. Belly se pergunta por que o vilão a quis, sendo que ela só conserta as coisas e faz bagunça. Belly implora para não ser desmontada, mas Starline diz que não vai fazer isso porque eles ainda gostam das coisas inventadas pelo Eggman, mesmo com tudo o que aconteceu entre eles. A Belly fica muito brava, pois ela não foi construída pelo Eggman. Starline diz que ela não conhece toda a história por trás da sua criação. Ele explica que depois de sofrer uma derrota crítica, Dr. Eggman perdeu a memória e se tornou o bondoso inventor conhecido como Senhor Consertador. Porém, Starline o curou disso. Belly se espanta em saber que foi o Starline que transformou o Eggman de volta. Porém, Starline diz que, embora ele tenha feito isso, ele perdeu o que seria o design alternativo do Senhor Consertador. Por isso, ele quer estudar a Belly, já que foi uma criação do Senhor Consertador, e é algo que o Eggman não iria criar novamente. Belly, mais uma vez, fica nervosa com Starline, porém isso faz com que os computadores mostrem vários dados e gráficos. Starline vai examiná-los, e fica muito contente com os resultados. Belly continua com raiva, e isso deixa o Starline feliz, tanto que ele pede para que ela conte mais da sua história. Ela fica triste, mas conta que ela gostava muito do Senhor Consertador, pois ele era bondoso, doce e divertido. Ela amava consertar os brinquedos das crianças. O Senhor Consertador apresentou ela para as pessoas do vilarejo, que apesar de um pouco nervosos, deram uma chance para conhecê-la. Então, certo dia, o Senhor Consertador desapareceu, e o Eggman infectou todo o vilarejo com um vírus metálico. Quando tudo voltou ao normal, as pessoas pensaram que ela era uma espiã do Dr. Eggman, quebraram as coisas que ele construiu e ficaram bravos com ela, enquanto ela queria ajudar a consertar. Por isso, ela saiu em busca do Senhor Consertador. Porém, ao invés disso, ela encontrou o Sonic e o Tails. Enquanto ela terminava de falar a sua história trágica, o Starline ficou impressionado com os dados encontrados nas emoções da Belly. Lealdade, devoção familiar e várias outras emoções estavam lá, renderizadas em um belo código. Isso vai fazer com que o Starline use esse código em suas criações imediatamente. Afundada em sua tristeza, Belly percebe que algo a libertou. Espio, totalmente invisível, pede para ela ficar quieta, para que eles escaparem enquanto o vilão está distraído. Só que a Belly surta de medo de fantasma. Só depois ela percebe que é o Espio mesmo. Vector reclama da lambança, mas chega metendo bronca pra cima do Starline. Starline parabeniza os detetives Chaotix por mais um excelente trabalho de detetive. Vector diz que vai prendê-lo e destruir todos os arquivos, mas o Starline diz que não importa, já que os dados foram transportados para um servidor em nuvem. E com isso, ele ativa um botão e destrói o próprio computador. E assim começa uma batalha épica. Os Chaotix vão com tudo, mas o Starline desvia facilmente de seus ataques.
Starline zomba dos detetives e ativa o poder da velocidade, se mandando dali. Belly chora em um canto, como ela pode chorar se ela não roubou, isso eu não sei, mas tá aí, né? E Vector tenta consolá-la. Enquanto isso, no Lost Hex, os Zets chegam lá. Eles percebem que tanto o foguete quanto os equipamentos do Tails realmente são destruídos quando chegam lá. Ele faz um discurso inflado de vilão e planeja destruir o Sonic na próxima vez que se encontrar. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 45. Amy está na casa do Tails, pedindo para ele um monte de coisa emprestada. Essa casinha do Tails é a mesma de Sonic Battle. Amy está pegando equipamento de acampar com o Tails, pois ela quer relaxar depois de tantas aventuras e armadilhas. Sonic pensa em ir junto, mas o Tails falou que eles já combinaram de jogar o novo jogo da Ages, que é uma referência à SEGA. Depois disso, estão todas as garotas no carro da Amy: Tangle, Jill e Belly. Tangle fica pensando na Whisper. A loba atiradora decidiu deixar a resistência de fininho, porque o Mimic, que é o seu maior inimigo, está à solta, e por isso ela pretende ir atrás dele para não pôr a vida de ninguém em risco. Isso deixou a Tangle muito triste e pensativa. E a Jill também fica pensativa, pensando no trabalho da restauração. A Belly também fica, mas a Amy anima elas dizendo que elas merecem uma folga. Porém, quando elas chegam lá no lugar, o lugar está lotado. Até o Big está lá pescando. Quando a Amy chega no parque, o guarda florestal apresenta a ela novas regras contra o combate a incêndio, já que graças ao vírus metálico as plantas não absorvem a umidade necessária, e por isso elas estão secas, fazendo com que o fogo se espalhe mais rápido. Aí chega o filho do guarda com um wisp de fogo para atrapalhar ele e zoar tudo. Enquanto isso, as garotas tentam montar os equipamentos de acampamento do Tails, que são bem avançados e difíceis de compreender. Amy nota que ele não deu fósforo para elas, e Belly tira um palito de fósforo do dedo. Mas a Amy manda ela deixar pra lá, já que a própria Belly é feita de madeira, e isso é um pouco estranho. Depois de um tempo, elas estão assando marshmallow. Tangle fica tão distraída que até queima os marshmallows. Isso deixa Jill um pouco preocupada e consequentemente chateada. Vendo isso, Amy decide trazer uma coisa para alegrar a noite. Amy revela que são cartas de tarô e que ela é uma expert nisso. Graças às cartas, ela conheceu alguém muito importante para ela. Isso é uma referência direta ao Sonic CD, onde a Amy conhece um certo alguém graças às indicações das cartas. Enquanto isso, esse certo alguém está espirrando enquanto joga um game com seu parceiro. Amy, usando o poder do coração das cartas, vai prever os segredos dos destinos da pessoa. Jill duvida um pouco disso, mas Amy insiste em uma demonstração. Amy saca a carta da Esmeralda Mestre, que representa liderança e força, uma unificadora do caos que combina muito com a Jill. A diretora da Resistência fica bem surpresa com o resultado. Tangle pergunta se for um futuro que eles não gostam, mas a Amy diz que só vai saber até tentar, e isso é parte da graça. Amy retira a carta da fruta de Shao. É uma carta que significa o equilíbrio de lados opostos. Pode ser muitas coisas, como um dilema moral, talvez uma parceria ou até um confronto. Amy pergunta se faz sentido para Tangle, e ela não sabe responder, já que fora o ataque dos Zeds não tem muita coisa emocionante para fazer na resistência. Belly, toda aflita, pergunta se cada carta funciona com os robôs. Amy afirma que sim, e tira uma carta. Porém, ao ver a carta, ela se espanta. Belly tenta pegar as cartas, mas a Amy desvia e acaba jogando a carta para o fogo. Isso deixa todas elas espantadas. Belly fica em choque, mas Amy mostra a outra carta que ela pegou, que é a Estátua Salvadora, que é sobre misericórdia e proteção. Essa estátua também é uma outra referência ao Sonic CD, onde se tem uma missão para encontrá-la no jogo. E assim Jill vai dormir, pois para ela já está tarde. Mesmo a Tangle discordando disso. Belly sai do meio da noite, já que ela não consegue dormir,
É claro que ela não consegue dormir, ela é um robô, né? Ao sair na floresta, ela encontra um arbusto com a cara do Sonic. Isso é meio estranho. Ela vê o arbusto se mexer e fica com medo, tentando pegar uma lanterna. Porém, só pega o fósforo mesmo. Mesmo com medo, ela se aproxima do arbusto e de lá sai um Motorbug. O robô bate na Belly, fazendo com que ela caia no chão e bata a cabeça, ficando desligada no chão. Tempos depois, Amy acorda com um cheiro de fumaça. Todas elas acordam e percebem que o incêndio se alastrou e que todas as pessoas estão em pânico. Tangle se pergunta onde está a Belly. O guarda florestal chama pelo seu filho, que está desaparecido. Tangle se oferece para ir buscar o filho do guarda, enquanto Amy pede para ele organizar as pessoas e assim parte para o resgate em meio às chamas. Sonic the Hedgehog IDW Comics, parte 46. Belly está caída na floresta e vê a sombra de duas pessoas misteriosas. Quando ela recobra toda a consciência, percebe que está com fogo por todo lado e que sua mão também pegou fogo. O Badnik, que havia nocauteado a Belly, vê a situação e joga terra na mão da Belly, até o fogo parar. Belly percebe que o robô só quis ajudar ela, não só apagando fogo na mão, mas também puxando ela fora da área de perigo. Ela também percebe que, como a mão dela estava com fósforo, talvez tenha sido ela a responsável pelo fogo. Logo, alguém chama pelo nome dela. Tangle encontra a Belly. Tenta defendê-la do Badnik, mas Belly explica que ele é um robô bom e está tentando ajudar. Depois disso, ela faz uma espécie de curativo na Belly, mesmo a robozinha falando que não está doendo ou coisa parecida. Amy tenta conversar com o guarda florestal para ajudar as pessoas, mas o guarda diz que está mantendo os portões fechados para evitar um efeito manada, onde todas as pessoas saem correndo de uma vez, e o que iria piorar a situação. Ela pede a ideia para Jill, mas ela não tem certeza. As pessoas começam a ficar nervosas e discutem. Um senhor vai bater boca com o guarda florestal, dizendo que ele tem família e crianças em perigo. O guarda responde que também tem família, pois seu filho está desaparecido. E o velho diz que viu com um Wisp vermelho, que todos sabem tem poderes de fogo. Outras pessoas começam a discutir, mas a Amy tem uma ideia. A discussão começa a ficar feia, mas a Amy saca o seu martelo para fazer uma rachadura no chão. Não só no chão, mas até na pedra que ela estava. Agora que os ânimos acalmaram, ela começa a fazer um discurso, dizendo que os portões estão fechados, por uma boa razão, já que a estrada é pequena demais para muita gente sair de uma vez. Mesmo assim, o Sr. Ranheta quer saber como apagar o fogo. Então a Amy passa a vez para Jill falar e bolar um plano inteligente, já que ela não entende muito de logística. Jill não se acha digna de liderar as pessoas, mas a Amy dá um discurso motivacional para ela se animar e mostra a carta que a Jill tinha tirado antes. Em seguida, a Jill fica animada e começa a mandar as ordens. Todos que têm um veículo grande devem levar as crianças e os idosos para um lugar seguro. Depois disso, todos devem pegar material de segurança com o guarda e cavar um perímetro em volta do lugar para conter o avanço do fogo. Enquanto isso, Tangle e Belly estão avançando na floresta, e do outro lado do desfiladeiro encontram o filho do guarda com seu Wisp. Elas tentam atravessar com cuidado, mas acabam escorregando. As duas meninas estão caindo ladeira abaixo, mas o Motorbug vem para salvá-las. Montadas no robô, elas aceleram rumo ao desfiladeiro. Belly pede para Tangle puxar o rabo dela quando ela der o sinal. Quando o robô se aproxima, Belly sinaliza para Tangle e ela puxa o seu rabo, fazendo com que Belly dê um impulso necessário para pular o desfiladeiro. Elas percebem que esse plano não deu muito certo e que elas não vão conseguir chegar do outro lado, mas a Tangle tem outro plano. Tangle usa sua cauda elástica para agarrar uma pedra e assim levá-las em segurança ao outro lado. Quer dizer, nem tão segurança assim, já que elas espatifaram a cara no chão, né? Depois de se recomporem,
Betty tenta conversar com o garoto, mas ele está muito assustado e com muito medo. Betty fala para ele que tem algo importante para dizer e aperta o seu nariz, que faz um barulho de buzina. Isso deixa o garoto mais feliz e Tangle fica impressionada, mas a Betty fala para ela não contar para ninguém. Betty pergunta se o garoto estava lá quando o fogo começou, mas ele responde que não foi ele. Ele diz que viu duas pessoas que tacaram fogo, uma moça com grandes espinhos e um menino do tamanho dele. A moça soltou raios de sua mão e foi isso que fez o incêndio. Betty fica aliviada em saber que não foi ela que fez o fogo. Tangle fica meio desconfiado da história do garoto, mas Betty confirma que viu alguém que se bate com essa descrição. Por isso logo eles vão embora. O menino fala que é só seguir rio abaixo e que eles chegam no acampamento. Porém, uma árvore pegando fogo cai quase em cima deles. Tangle salva a Betty e o garoto, mas o Motorbug é atingido. Na verdade, a árvore passa de raspão no robô e Tangle fica pendurado por um pouco para ajudar a Betty e o menino. Tudo parece ruim e fica ainda pior, já que a árvore cai inteira e faz com que o barranco desmorone. Todos vão cair. Tenham uma boa viagem e vejo vocês na próxima queda. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 47. Tangle, Betty, Ash, Wisp Vermelho e Motorbug estão todos sendo levados pela correnteza do rio. Tangle joga o seu rabo para Betty se segurar, e apesar de a robozinha conseguir alcançar o rabo, algo estranho acontece e a Tangle se enrola toda no tronco da árvore. A travessia do rio parece divertida para a Tangle, mas para o Ash, o menino, parece muito assustador. Betty percebe que ele está com medo e abraça o garoto, dizendo que é para eles ficarem corajosos juntos. Tangle está curtindo muito a aventura rio abaixo e acaba atravessando e gritando para todos que isso é o que ela realmente ama de fazer. Porém, logo ela fica com um cubote na mão e percebe que tem uma cachoeira logo à frente. Amy está trabalhando para apagar o fogo, mas percebe que a Tangle e a Betty chegaram. A ouriça chama Jill para ajudar a resgatar os seus amigos, mas a Tangle aparentemente não sobreviveu. Mentira, ela sobreviveu sim, só está meio tonta ainda. Em seguida acontece um encontro emocionante entre pai e filho, e a Betty se sente feliz por ter ajudado. Jill toma um susto ao ver o Badnik, mas a Tangle explica que ele é um bom robô. Porém, em seguida elas percebem que não conseguem salvar a floresta e que devem evacuar imediatamente. A Amy fica triste por tudo o que aconteceu, já que era para ela se divertir e não passar um aperto desses. Mas as suas amigas animam a Amy, e a Jill tem um plano para apagar o incêndio, e juntas elas fazem um grito de guerra. Jill manda a Tangle fazer uma barragem no rio, e pede para Betty seguir ela e manda todo mundo se preparar para a evacuação. Amy e Tangle derrubam uma árvore para poder criar uma barragem no rio. Com muito esforço elas conseguem. Isso cria uma inundação no lugar onde eles cavaram. Algumas pessoas não conseguiram sair a tempo, porém Betty, a cavaleira do Motorbug, vem ao seu socorro. Jill, ao observar a situação, repara que já é o bastante e pede para Amy destruir a barragem. E assim, uma árvore é destruída graças à martelada da Amy. Jill explica que o rio vai voltar ao normal, apesar de que vai haver alguma turbulência. Ela também explica que a terra encharcada vai prevenir que o fogo se espalhe por baixo, e que como as árvores estão muito longe uma das outras, o fogo não vai se espalhar pelas copas das árvores. E se elas tiverem sorte, o local de acampamento vai ser o suficiente para impedir que o incêndio se espalhe para o resto do vale. Então, elas comemoram que o plano da Jill deu certo. E na empolgação, a Tangle diz que ela quer sair da restauração. Isso deixa todo mundo perplexo. Porém, a Jill entende que se a sua amiga gosta de sair em aventuras,
e que ela queria muito que a Tangle ficasse no começo, simplesmente porque ela não tinha coragem de encarar tudo sozinha. E com tudo explicado, elas se abraçam em um momento emocionante. Mais tarde, Tails conserta a mão da Belly e questiona como o Mortal Bug pode ter se livrado da sua programação inicial. A raposa afirma que isso já aconteceu antes com outros robôs do Eggman, porém eram modelos mais avançados, por isso é uma novidade ver isso em um robô comum. Belly se pergunta se pode haver mais robôs como esse, e o Tails gostaria de descobrir também. Tangle narra toda a sua aventura para o Sonic. Sonic queria ter ido junto, mas percebe que ficar encharcado em um rio não seria tão legal assim. Em seguida, ele pergunta a Tangle o que ela planeja fazer agora, e a Lemuri responde que ela pretende ir atrás da Whisper, já que a Lobo tinha perdido a ela para viajarem juntas, mas na época a Tangle se recusou. Você pode ver essa história na minissérie Tangle e Whisper, link na descrição. Tangle pega sua bicicleta e continua falando que ela conversou com a Jill mais um pouco e percebeu que sair da restauração foi um pouco precipitado, e por isso elas vão tentar algo novo. Sonic pede para ela que, caso ela encontre algo divertido, é para ela avisar o Sonic. Depois de se despedirem da sua amiga de rabo comprido, Sonic e Amy conversam um pouco sobre como a Amy deve estar com muita vontade de ir atrás de umas férias relaxantes de verdade. Porém, a Amy diz que ela desistiu de tirar férias, já que aparentemente não é algo previsto pelas cartas. Ela só agradece por estar lá para proteger as pessoas e torce para que o lance do incêndio tenha sido apenas um incidente. Só que o Sonic fica meio pensativo sobre esse assunto. Lá na floresta, o guarda florestal percebe que o incêndio não foi um acidente e conversa com a brigada de incêndio, confirmando a suspeita deles. Na próxima edição, os Chaotix estarão no caso! Uhul, Chaotix! Yeah! Sonic e DW48. Os Chaotix estão indo em direção à rádio KTBR 199,2, aquela mesma rádio que ajudou na infestação do vírus metálico. Você pode conferir essa história em Sonic Anual 2020, link no comentário fixado. Vector e Espio estão indo buscar o Charm, que aparentemente estava ajudando o Knight, a coruja, com o programa. Charm estava bem, feliz em ajudar na rádio, mas acaba dormindo imediatamente, pois ficou a noite inteira acordado. Dom o Galo pergunta qual era o motivo dessa vez para deixar o Charm lá, já que ele especula que deve ser por alguma coisa importante, como um monstro à solta ou assassinos mortais, mas o Espio na verdade confirma que só foi lá para resolver uns livros que ficaram pendentes na biblioteca, que o Charm não pode ir na biblioteca porque ele está banido dela. Logo após, o Knight fala que recebeu muitas chamadas durante o programa dele e que pode haver um caso para os Chaotix investigar. Mais tarde, Espio está analisando as reclamações das pessoas e percebe que elas estão lidando com falta de energia e problemas com sinais de trânsito. Para o Espio, isso parece mais uma obra de uma tempestade do que um crime. Em seguida, Vector discute com o Espio se a dica do Knight vale alguma coisa, e o Espio diz que geralmente as dicas dele dão em encrenca, e encrenca não paga as contas. Em seguida, o Charm acorda e o Vector faz uma proposta para ele. Se ele levar todo mundo voando, o Vector compra um sorvete para ele. Não preciso dizer que o Charm ficou animado ao ouvir essa proposta. Ao chegar na cidade, eles percebem que a coisa tá feia e tem duas pessoas discutindo por acidente de trânsito. Vector se apresenta como a da agência de detetives Chaotix e pede informações sobre o que aconteceu. As duas pessoas começam a dar informações sobre a pane elétrica e os sinais de trânsito ficarem malucos, e depois voltam a brigar de novo. Mais pessoas se aglomeram querendo respostas sobre como resolver o problema. Vector chega a uma conclusão que ninguém lá sabe ao certo o que aconteceu, mas de repente um velho maluco
Sempre tem que ter um velho maluco pra contar umas histórias nada a ver. Aparece do nada dizendo que quem sabe que está por trás de tudo isso. O velho maluco fala que é um monstro crocodilo mutante que vive nos esgotos que é o responsável por esses problemas. Então, os detetives vão para os esgotos. Chegando lá, Vector realmente vê marcas de garra e o Espio fica pensando se tem mesmo um crocodilo monstro nos esgotos. Em seguida, o Charme avista alguém se aproximando e os Chaotix vão para o ataque. Vector lança o Charme e o Espio atira estrelas ninja. Charme se prepara para o ataque de ferroada, mas, mesmo assim, o suspeito escapa por um túnel. Eles entram no túnel atrás do suspeito, mas como está muito escuro não conseguem ver nada, e para piorar, o lugar fica infestado com um cheiro horrível. Por isso eles fazem uma retirada tática. Ao saírem, eles avistam uma caixa quebrada que o suspeito largou. Ao examinarem, Vector descobre que o local de origem da caixa. Ao chegar no local, reparam que está vazio, já que as ruas estão engarrafadas. Em seguida, Charme trola o Vector, falando que ele ainda está fedido com o cheiro do esgoto. Mas o Espio logo percebe que não. Na verdade, eles estão seguindo o rastro do cheiro, e o Vector confirma isso. Quando eles chegam no final do rastro, encontram um armazém abandonado. Mas o Espio ouve as pessoas conversando e fica invisível para investigar. Vector diz que se o Espio precisar de ajuda, é só chamar que eles vão correndo. Espio escala as paredes e entra pelo teto solar. Lá ele escuta o suspeito falando que foi abordado pelos Chaotix, mas que conseguiu despistá-los. Logo descobrimos que se trata de Rough and Tumble e que eles estão trabalhando para o Clutch. Clutch fica bravo porque a melhor rota que ele tinha para despachar mercadoria era através dos esgotos. Ele também fica bravo porque a maioria da mercadoria dele foi confiscada e tudo que ele tem ali foi o que sobrou, e nem isso ele vai poder vender, já que a cidade está de cabeça para baixo. Tudo isso por causa do susto que o Ruff levou dos Chaotix. Enquanto Clutch estava esculachando seus capangas, Espio se inclina para ver mais de perto. Só que isso faz um barulho, e o Clutch percebe isso e atira com sua bengala barra de pistola. Um tiro acerta a parede, que solta uma poeira em cima do Espio. Começa um tiroteio e o Espio chama seus parceiros. Vector arrebenta a porta só com a força da cantoria. Rough and Tumble começa a fazer suas rimas e partem para o ataque. Vector entra na jogada e começa a fazer rimas também, enquanto dá uma surra nos dois. Porém o Charme distrai o líder da equipe, por isso Vector leva um golpe certeiro. Clutch tenta escapar de fininho no meio da confusão, mas o Espio não deixa. Mesmo levando vantagem sobre a luta, Clutch ordena que parem de lutar. Espio informa o Vector que não foram os três que estavam por trás dos problemas da cidade, e por isso eles não são os alvos. Porém, Vector diz que, apesar de não serem eles que estavam procurando, o grupo do Clutch também não é inocente, e pergunta quem ele é, já que aparentemente o Vector nunca ouviu falar do Clutch. O vilão começa a fazer um discurso de vilão, dizendo que ele estava tranquilo aproveitando sua aposentadoria lá em White Park com os chaos dele, até que alguns manés foram atrapalhar ele, e por isso ele perdeu quase tudo que tinha. Essa história aconteceu na edição número 36, o link está na descrição caso queira rever essa parte. Ao ouvir isso, Vector quebra o chão com sua força, fazendo com que boa parte da mercadoria do Clutch caia no mar. Espio tenta intimidar o vilão, mas ele rouba as bombas de fumaça do Espio e foge no meio da confusão levando seus capangas. Com isso, Clutch o Gambá anuncia que está de volta para atormentar os heróis. E aqui eu vou fazer uma pequena explicação. Tanto o Clutch quanto o Ruff e o Tumble são gambás, só que de espécies diferentes. Aquele gambá com cauda peludo, todo preto e com lista branca que solta um cheiro desagradável pela cauda, na verdade é chamado de cangambá. E outra espécie que tem o rabo liso, de bolsa marsupial, é chamada de gambá. Quando a poeira baixa, Espio se lamenta de ter falhado ao conter o vilão, mas o Vector consola ele, já que eles não sabiam com quem eles estavam lidando.
e que vão esperar para ver o que vai acontecer a seguir e quem foi o responsável por atormentar a cidade. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 49. A história começa com a Belly fazendo um experimento com o Tails. Ela ativa o aparelho enquanto o Tails tira o lençol do Sonic. Sonic aparece descontraído dizendo que ele está distraído e olha para os Badniks e é completamente ignorado. Tails fica feliz, pois agora a resposta de ataque dos Badniks foi completamente negada, ou seja, eles viraram do bem. Belly fica feliz, pois agora eles podem reprogramar os robôs do Eggman para ficarem bonzinhos. Mas o Tails não é tão confiante assim. Primeiramente depois dos últimos eventos recentes. Apesar disso, eles vão lá tomar um café. Mais tarde naquela noite, Sonic está dormindo com um livro na cara. Será que ele não aprendeu nada com o que aconteceu com o Sonic e the Secret Rings? Isso não é uma boa ideia depois dele ter sido sugado para dentro do livro enquanto ele dormia. Sonic. Sonic acorda com o robozinho Motorbud querendo sair, mas percebe que algo está errado. Sonic tenta encostar no Motorbud, só que ele é atacado. Tails também acorda e ele vê que a Belly também está estranha. Tails repara nos olhos e descobre que ela está sob controle. Ele pede para sua amiga tentar resistir, mas é inútil. Ele vai atacar o Tails, porém Sonic chega no último segundo para defendê-lo. Enquanto isso, Tails vai preparar alguma coisa para tentar consertar a interferência dos robôs, e o Sonic está lutando contra eles para não deixá-los sair. Sonic acaba se distraindo e fica em uma posição vulnerável para receber os ataques. Só que dessa vez é o Tails que chega no último segundo, trazendo seu Zet Zapper. Isso acaba fritando a Belly, que fica parecendo um Yantia derrotado. Depois de um tempo, a Belly acorda, e com muita raiva e chorando, ela está determinada a encontrar o Eggman, pois descobriu que ele está chamando todos os Badniks para montar um exército. Tails pergunta se ela tem as coordenadas do local onde o Eggman vai montar o seu exército, porém as informações que ela recebeu com o sinal do Eggman já estão desaparecendo da sua cabeça. Sonic percebe que, embora a Belly não saiba mais onde é o local, o Motorbud sabe, e tudo que eles têm que fazer é segui-lo até o local. Enquanto seguem o robô, nossos heróis se deparam com pessoas em um caminhão que estão com medo dos Badniks. Porém, o Sonic salva eles, que é só não atacar os robôs que eles vão ignorar as pessoas. Depois de muitas horas seguindo os Badniks, Tails resolve investigar das alturas e descobre que uma super base do Eggman foi montada. Tails volta para contar ao Sonic se tem uma cidade inteira feita pelo Eggman. Belly quer parar o Motorbud, mas o Sonic diz que só sabe um único jeito de parar um Badnik, que é destruindo ele pulando em cima, igual o Sonic faz nos jogos. Belly fala que é só colocar o Zapper dela no Motorbud para salvá-lo, mas Tails nega, já que se a Belly tirar o Zapper logo em seguida, ela vai ficar vulnerável ao controle do Eggman. Então Belly diz que veio estudando o projeto do Motorbud e talvez ela mesma possa tirar a energia dele. Mas será que ela consegue? Ela se esforça bastante, enquanto o Sonic e o Tails mantêm a área segura, pois aparentemente eles começaram a chamar a atenção dos robôs agora. Belly vê que a situação está ruim e puxa o fio do robô. Aparentemente o Motorbud foi desligado com sucesso. Tails fica aliviado e a Belly encontrou uma carta dentro do Motorbud? Ela começa a ler a carta e percebe que é o do Senhor Consertador, o seu pai. Para quem não lembra, o Senhor Consertador era o Eggman quando ele sofreu uma amnésia e ficou com a personalidade pacífica. Ele escreve a carta para não pedir resgate, mas sim para aliviar a sua consciência. O Consertador se orgulha de ter a Belly como filha e da maravilhosa mulher que ela se tornou. Ele diz que há suspeitas que ele seja na verdade o Dr. Eggman e
que ele pede desculpas para Belly e para o mundo, caso ele realmente seja. E após uma mensagem de amor, ele se despede. Após ler isso, Belly se desprende do choro. Mas Sonic vem para animá-la. Sonic diz que eles têm que ir investigar a cidade, e Belly fica firme e decidida para ir. Assim, Sonic pega seus amigos e sai em alta velocidade rumo à cidade construída pelo Eggman.